Olá, bem-vindas todas às Conversas na Positiva da Seres. Hoje, com o tema Eu posso prevenir-me do VIH, profilaxia pré-exposição, PrEP, com a nossa convidada, a doutora Joana Marinho Silva. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. A doutora Joana Marinho Silva está a realizar a formação especializada em doenças infecciosas na Unidade da Saúde Local de Coimbra, atualmente no seu terceiro ano de formação. Acompanha doentes na consulta de PrEP, infecciologia geral e, mais recentemente, de VIH. É autora e coautora de diversos trabalhos científicos apresentados em congressos. Está connosco hoje a Judite Corte Real, que irá colocar questões. Olá, Judite. A Olá. Judite é Olá. colaboradora da Associação Seres no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está também connosco a Isabel Nunes, socióloga, Olá. fundadora e presidente da Associação Seres. Olá. Seres é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2006, a Seres encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A Seres tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A Seres acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Seres desde que fui convidada pela sua fundadora, Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou facilitar agora aqui esta partilha. Vamos começar por ouvir as questões para a doutora Joana Marinho Silva. Isabel, queres começar com a primeira pergunta? Boa tarde, é uma alegria estar aqui com todas e todos que nos ouvem, com a Raquel, a Judite, a doutora Joana, a quem agradecemos a generosidade e disponibilidade. Hoje vamos falar de outra forma de prevenção do VIH, a profilaxia pré-exposição. E começamos com umas perguntas mais generalistas. O que é o VIH e por que é importante falar sobre prevenção? Olá, boa tarde. Queria agradecer novamente o convite. Para mim é um prazer estar aqui. O que é o VIH? É o vírus da imunodeficiência humana, que é transmitido, na maioria das vezes, por via sexual. Sexo oral, menos frequentemente, mas possível. Sexo vaginal ou sexo anal. Também pode ser transmitido por via de mãe para filho, durante a gravidez, ou por partilha de seringas. Estas são as vias, pronto, mais frequentes. Também é possível, bastante raro, picadas acidentais mais nos profissionais de saúde, pronto. Pode acontecer, mas é mais raro. Ainda mais raro, pelo menos pode acontecer mais em países subdesenvolvidos, por transfusões sanguíneas, onde ainda não fazem o rastreio dos dadores antes de fazer pronto, dar a transfusão. Estas são as vias mais frequentes, focando aqui mais no risco de transmissão sexual. Porque é que é importante nos prevenirmos? Porque o VIH, apesar de tratamento e apesar das pessoas estarem sob tratamento, ficarem com cargas indetetáveis, isto é muito importante de frisar, porque estando com cargas indetetáveis não há transmissão sexual pelo vírus para VIH, e portanto isto é muito importante sempre ser esclarecido a toda a gente. Ter VIH indetetável é como o risco de transmissão é quase zero. Não é zero, mas é quase zero. O risco de transmissão indetetável de mãe para filho não é quase zero, mas é menos de 3%, portanto é muito, 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 muito baixo, mesmo muito, muito, muito baixo. E o único risco que existe nos indetetáveis, a transmissão é mesmo só por via sanguínea, portanto, lá está o que eu estava a dizer há bocado, na questão das picadas acidentais ou partilha de seringas, pronto, porque é contacto de sangue com sangue. Mas por via sexual, o risco de transmissão nos indetetáveis é quase zero. E, portanto, casais serodiscordantes podem ter relações sexuais desprotegidas, sendo, pronto, considerando que são monogâmicos, não é? Sem estarem com receio de transmitir o VIH, porque sendo indetetáveis, isso não existe. E, portanto, porque é que isto é importante? Porque o diagnóstico precoce permite-nos iniciar a terapêutica antirretrovírica e permite-nos chegar a níveis de cargas indetetáveis ou baixas virémias e
também faz com que as nossas defesas fiquem iguais à população em geral. O risco de não fazer terapêutica é que as nossas defesas baixam muito e temos aí risco de infecções oportunistas e essas infecções oportunistas consiste mais em infecções fúngicas ou parasitárias, pronto, como a toxoplasmose, por exemplo, que podem pôr em perigo a nossa vida. E daí a importância do diagnóstico precoce, porque depois de termos o diagnóstico de VIH e começarmos terapêutica, a vida é igual ao resto da população. E, portanto, toma-se um comprimido ou toma-se 2 comprimidos e temos defesas iguais ao resto da população. Viremas indetetáveis, pode-se ter uma vida sexual perfeitamente normal e, portanto, diagnóstico precoce é isto. Claro que o que nós queremos é prevenir e por isso é que existem formas de prevenção. Pronto, a mais conhecida de todas é o preservativo, porque protege gravidezes, protege o VIH e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas também existe o que nós chamamos a PrEP, que é uma medicação que pode ser tomada ou diariamente ou em esquema on demand, antes de uma relação sexual, e isso faz com que a pessoa não tenha risco de contrair VIH. A PrEP pode ser usada em múltiplos casos, é sobretudo indicada também pode ser usada em casais serodiscordantes, ou seja, um casal que um dos elementos tenha VIH detetável, o parceiro ou a parceira pode fazer PrEP. Quando já estão indetetáveis, já não precisam, já não há risco. O que é profilaxia pré-exposição e em que situações é recomendada? É recomendada para as mulheres cisgênero? A profilaxia pré-exposição é, como está a dizer mesmo o nome, é a prevenção antes da exposição. Ou seja, isto é um comprimido que se pode tomar de 2 formas. É um comprimido que se pode tomar todos os dias, sempre à mesma hora, ou então o esquema on demand, que é um esquema que implica saber quando é que vamos ter a relação sexual. Esse esquema consiste na toma de 2 comprimidos num período de 2 horas a 24 horas antes da relação sexual e depois, 24 horas após a relação, toma-se um comprimido e 24 horas após toma-se outro comprimido. Pronto, e depois existe o esquema diário. Isto, no fundo, o que é? Esta medicação ajuda na prevenção do risco de transmissão por VIH e, portanto, havendo esta toma prolongada, faz com que o risco de transmissão por VIH seja quase zero. Esta medicação é altamente eficaz. As mulheres cisgênero podem fazer PrEP se estiverem dentro dos critérios, pronto, de acordo com a nossa norma em vigor, que eu já vou explicar. Podem fazer PrEP, mas só podem fazer o esquema diário. Isto tem a ver com os estudos que já foram feitos, que estão mais... depois tem a ver com a absorção da medicação na mucosa anal. Portanto, as mulheres podem fazer o esquema diário, só estão protegidas ao final de 2 semanas de terapêutica. Nos homens podem fazer de 2 formas o esquema diário, também igual às mulheres, mas estão protegidos ao final de 1 semana e podem fazer o esquema on demand. Isto as mulheres não podem fazer. Quais são as situações que são recomendadas? Isto é para todas as pessoas que tenham relações sexuais de risco, ou seja, o que é considerado risco? É terem múltiplos parceiros, não usarem a ausência do uso de preservativo, e quando eu digo pessoas é homens e mulheres. Pronto, as pessoas acham que a PrEP é só para os homens, não, as mulheres também podem fazer, se houverem mulheres sexualmente ativas que têm múltiplos parceiros e que não usam preservativo, estão indicadas para fazer, estão incluídas na norma, estão incluídas nesta recomendação. As mulheres e homens trabalhadores de sexo também fazem parte das recomendações, utilizadores de drogas endovenosa, casais serodiscordantes, quando um deles tem uma virémia positiva, ok? Isto é importante porque quando são indetetáveis não precisam. No fundo isto no fundo acaba por englobar toda a gente, que é todas as pessoas que tenham parceiros
múltiplos parceiros, e isto já inclui vários grupos, sejam homens ou mulheres, e que não, pronto, que haja um uso, que haja ausência de preservativo, ou que tenham relações com algum parceiro com VIH, mas não sabem se a pessoa está detetável ou não. Só sabem que ela tem VIH. E este grupo todo está incluído na consulta de PrEP. Portanto, no fundo, acaba por abranger quase toda a gente que não tenha uma relação monogâmica, que seja sexualmente ativo. Portanto, uma mulher que não está infectada por VIH, cisgênero, pode pedir PrEP? Pode. Se essa mulher tiver diferentes parceiros sem uso de preservativo, pode e deve, se for essa a vontade dela. Não há Sim. problema nenhum. Nós já tivemos, nós temos menos mulheres na consulta, e muitas vezes as mulheres que temos são parceiras de doentes infectados por VIH. Mas é uma pena, porque muitas mulheres iam se sentir mais seguras em várias relações sexuais que têm, até muitas vezes, pronto, porque o parceiro não quis usar o preservativo e depois elas ficam assustadas, e isto dá uma sensação, dá segurança, pelo menos no que toca ao VIH. E a PrEP é quase como uma pílula. No fundo, funciona como tal. A pílula é um comprimido por dia, todos os dias, fazem a pausa. A PrEP, a única diferença é que não fazem a pausa. Podem tomar, tomam mais ou menos à mesma hora. Se atrasarem até 12 horas, podem tomar na mesma, se não tomam, passam à toma seguinte, e no fundo acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, pois isto acaba por ser uma coisa de habituação, como a pílula. Toma-se um comprimido todos os dias, as pessoas que escolhem a altura do dia que lhes dá mais jeito de tomar, pessoas que preferem de manhã, outras pessoas preferem ao almoço, outras, a maioria prefere à noite. Pronto, tanto faz, desde que tomem. Se esquecerem uma vez, mas tiverem uma toma prolongada, não faz mal. Não há risco de, só por um esquecimento, de contrair VIH. Portanto, é só mesmo importante salientar que nas primeiras 2 semanas da toma, quando iniciam, começar do zero, não estão protegidas. Pronto, e aí têm de ter mesmo atenção. Depois disso, estão protegidas e também ficam mais descansadas. Quais são os possíveis efeitos secundários da profilaxia pré-exposição, ou PrEP? Não existem muitos. Normalmente até é bem tolerada. Os principais que estão documentados são mesmo, é uma intolerância gastrointestinal, ou seja, pode dar náuseas, pode dar cólicas, pode dar uma diarreia, mas habitualmente é bem tolerado. E depois também, com a toma prolongada da medicação, estes efeitos acabam por desaparecer. Depois, mas isto é uma coisa que nós fazemos na consulta, que é vigiar a parte renal, porque existe um limite na função renal em que não podemos dar por causa do tenofovir, mas isto é uma coisa que nós vigiamos, e portanto também habitualmente é população jovem, portanto isto também nunca acaba por ser um problema. Mas pronto, temos de vigiar o fígado, temos de vigiar o rim, pronto, e depois também temos de vigiar a parte óssea, pronto, isto também em população jovem acaba por não ser assim muito relevante, mas é uma coisa que nós vigiamos, mas isto são coisas que nós estamos sempre a controlar, não? E portanto isso também não é uma preocupação que os doentes tenham de ter, porque nós estamos sempre em cima dessa situação. Para eles e para elas é mesmo a questão da tolerância gastrointestinal, que alguns ainda se queixam que demora umas semanas a passar, mas depois ao final de uma exposição prolongada, os sintomas desaparecem todos e acabam por se Doutora, habituar. e onde posso encontrar a profilaxia pré-exposição em Portugal? E também está disponível nos países de expressão portuguesa? Atualmente, pronto, isto agora está aqui uma transição muito grande, porque querem colocar esta consulta também nos cuidados de saúde primário. Mas neste momento, falo mais da minha região aqui de Coimbra, a medicação é só disponibilizada na nossa farmácia do hospital, e a consulta é só feita no nosso hospital de doenças infecciosas. Portanto, é uma medicação que é fornecida gratuitamente aos doentes, em que eles vão buscar à nossa farmácia hospitalar. Eu penso que o futuro está a passar mais por passar isto para os cuidados de saúde primária e para outro tipo de organizações,
E isso, tu acho que isso depois irá incluir que a medicação seja disponibilizada numa farmácia comunitária, e isso já inclui algum tipo de pagamento da medicação que atualmente não existe. Mas pelo menos aqui a nossa realidade aqui de Coimbra, a medicação é fornecida gratuitamente pela nossa farmácia hospitalar, e só pode ser prescrita por nós infecciologistas, neste momento. Nos países de expressão portuguesa, sei que no Brasil, por exemplo, existe bastante. Eu tenho muitos doentes que já vêm a fazer PrEP lá. Eles fazem uns esquemas um bocadinho diferentes dos nossos, mas pronto, depois isto depois varia de país para país. Acho que até, eu sou da opinião que o Brasil está mais evoluído que nós neste sentido, e ainda bem. Ainda bem, para eles, para nós não. Nós é que temos de evoluir também. E pronto, e agora falando aqui um bocadinho da parte da África, eu depois também não quero estar a falar muito disto porque eu não tenho bem noção, pois depois isto depende um bocado dos países, e depende um bocadinho também depende muito dos países e depende muito da região. Sei que existe um tipo de PrEP diferente, que é o anel, mas também não tenho assim tanto conhecimento, mas pronto, mas isto depois também depende eu não tenho muitos doentes dessa região, portanto eu também não tenho muito conhecimento sobre isso. Sei que existe, sei que depende muito da zona em que eles vivem e dos recursos que têm. Muito obrigada. A PrEP, ou a profilaxia pré-exposição, é 100% eficaz na prevenção da infecção pelo VIH, mesmo nas mulheres cisgênero? Não é 100%, mas é uma porcentagem muito elevada. É altamente eficaz, com uma toma correta, claro, com um bom comprimento e desde que a pessoa, por exemplo, lá está, isto é, lá está, é como a história da pílula, se uma pessoa tiver uma gastroenterite uma semana e tiver comportamentos de risco, acaba por ser um bocado de coisa, mas a medicação não é eficaz, pronto, porque não é absorvida, mas é altamente eficaz, em menos de 1% dos casos é que contraem a infecção por VIH e, portanto, continua a ser uma grande recomendação e uma grande segurança de toda a gente que toma, porque sabem que o risco é inferior a 1. Mesmo nas mulheres cisgênero? Sim. Obrigada. Não sabe porquê? Porque eu li alguns estudos e que são contraditórios. Uns que referem que sim, outros que referem que não tanto. Por isso é que eu estava a fazer esta pergunta novamente. Pois, é assim, depende um bocado do esquema e depende da adesão. A nossa anatomia é diferente. Da mesma forma que os homens têm não é? E que as práticas dos homens que têm sexo com homens são diferentes e que a absorção na mucosa anal é muito mais eficaz com a PrEP, nas mulheres, não é? E por isso eles podem fazer o esquema on demand e nós não. Pronto, acaba por ser, por haver alguns fatores que possam eventualmente não dar tanta segurança, mas também, mas do que eu li, pelo menos, há menos mulheres, assim, pois lá está, pois é que há menos mulheres a fazer PrEP, portanto, voltamos pronto, sempre ao mesmo assunto, que é, há menos mulheres a fazer PrEP, há menos, não é, o número para estudos é inferior, e depois também depende muito dos centros que fazem os estudos e das regiões em que é feito também. Sim, 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 sim. Porque os esquemas são diferentes consoante o país também, os esquemas não são sempre iguais. Doutora, devo deixar de usar o preservativo? A PrEP substitui o preservativo? Não, porque existem as outras infecções sexualmente transmissíveis que não desaparecem com o uso da PrEP. A PrEP simplesmente serve para dar segurança, em que a pessoa não tenha de estar ansiosa com o risco de apanhar VIH caso o preservativo rompa. É uma muleta, não é a solução. O preservativo protege de tudo, protege de todas as infecções sexualmente transmissíveis e protege de gravidez. A PrEP só protege do VIH e, portanto, de tudo o que pode acontecer, só estamos a proteger uma coisa. Dá segurança à pessoa, lá está, é como o uso da pílula nas mulheres, dá segurança de não engravidar, mas isso não quer dizer que não tenha de usar o preservativo, não é? Obrigada. E eu ia voltar àquela questão que não queria falar muito porque não conhecia, que outras formas de prevenção existem, nomeadamente nos países do Sul
E estou a lembrar-me do anel vaginal, por exemplo. O anel vaginal é uma coisa interessante porque eu achava que só era usado mais em países africanos e na América no Sul, mas também existem alguns países da Europa que usam. Eu não sabia. Também não lhe sei dizer quais são, mas existem relatos que. E o anel vaginal funciona como o anel vaginal da contracepção. É um anel que se coloca na vagina, que a mulher não sente e que o homem, na penetração, diz que também não o incomoda. Existiu um estudo recente que avaliava várias coisas. Uma delas era a adesão. Para as mulheres havia uma boa adesão, mas que muitas vezes as mulheres tiravam porque eram agredidas, porque chegava um parceiro, um novo parceiro, e via aquilo e havia uma espécie de humilhação e não digo, quando disse agressão eu não era física, era verbal. Pronto, porque lá está, depois entramos na parte do estigma, porque é uma coisa visível, não é? Se a mulher tomar um comprimido, ninguém sabe, não é? Mas se virem o anel vaginal da PrEP, pronto. E haviam casos desses que eu também fiquei assim um bocado impressionada. Depois houve outra coisa nesse estudo que perguntavam era se o homem sentia o anel. A maior parte, 59% disse que nem reparou que lá estava, os outros disseram que sentiram, mas que não incomodou. E, portanto, é uma coisa prática, é que se põe tira, pronto. Neste momento, eu sei que nos Estados Unidos não está aprovado pelo FDA, aqui em Portugal não existe. Pode ser uma boa alternativa para as mulheres, até mais cómodo, se calhar, porque nós já tomamos a pílula, pronto. É uma opção, eu acho que só existir uma opção para PrEP, como existe atualmente, não é bom. Tem de haver outras opções e isto é uma boa opção para as mulheres. Também Também existe, concordo. Também sim, concordo, sim. também existe a opção injetável. Não existe em Portugal para já, ainda. Pelo menos em Coimbra ainda não existe. Sei que se planeia existir, que é como basicamente aquilo é a PrEP em injeção. Tem o desconforto de ser uma injeção, mas tem a vantagem que não há aqueles sintomas de gastrointestinais que eu falei há bocado, e a pessoa só tem que fazer uma injeção 2 em 2 meses. Aliás, começa com uma injeção mensal e depois passa 2 em 2 meses. E acaba por ser mais fácil. Sei que isto já é feito nos Estados Unidos, com uma boa adesão, a maior parte das pessoas prefere fazer assim. Também está a ser estudada a opção de fazer PrEP com uma injeção semestral, também é bom. 2 vezes por ano faz uma injeção, está tudo bem, é bom. Acho que caminhando nesta forma, acho que havendo mais opções, porque nós nunca reagimos da mesma forma à medicação, não é? E há pessoas que não se dão mesmo bem com a medicação, e há pessoas que se dão bem, ou há pessoas que depois ficam com alterações renais, depois muitos doentes fazem creatina ao mesmo tempo, e isto afeta todo o rim, e acaba-se por ter de separar temporariamente, e portanto, havendo outras formas, acho que é sempre uma boa opção. E esta opção do anel vaginal para as mulheres, pode haver mulheres que prefiram, como há mulheres que preferem usar o anel vaginal como método contraceptivo, portanto, é sempre uma boa opção. Não é tão eficaz do que eu li como a forma em comprimido, mas é uma questão digo eu, de se ajustar. É bom termos muitas opções, porque quanto mais Pois, opções tivermos, mais pois, escolhas existem e claro. podemos chegar à erradicação do VIH um dia. Pois. Vou fazer agora a última questão, que é em relação à PrEP, qual é a mensagem mais importante que gostaria que as pessoas levassem consigo hoje? É que podem ir à consulta e não fazer PrEP. Podem ir lá, porque nós na consulta não falamos só do medicamento, nós falamos da prevenção de ISTs. Falamos do VIH, mas falamos da prevenção de ISTs, e acho que é educar as pessoas, explicar como é que se pode prevenir, e não precisam de fazer a medicação no final. Nós fazem o rastreio de ISTs, explicamos como é que se podem ser transmitidas, se houver alguma tratamos, se não houver nenhuma não tratamos, pronto. Ainda fazemos também, explicamos quais são as vacinas que são recomendadas, e portanto leva-se ali um monte de informação, mas é uma informação importante, porque basta ouvir uma vez e depois ficam a pensar no assunto, e depois também é só uma questão de depois refletirem e prevenir. Se quiserem fazer PrEP,
é melhor. Depois são seguidos, fazem rastreio todas as ISTs em todas as consultas. Se tiverem alguma, nós tratamos e ficam sempre mais acompanhados. E também têm um acompanhamento médico e de enfermagem em que podem tirar dúvidas de situações que surjam. Agradeço muito à doutora Joana, agradeço também à Isabel e à Judite, agradeço muito à nossa convidada, com quem aprendemos hoje informações tão importantes sobre como é que eu posso prevenir-me do VIH com a profilaxia da pré-exposição, PrEP. E retomando o que disse aqui a doutora Joana também, não se esqueçam que indetetável é igual a intransmissível. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Já sabem, escrevam para a SERS com as vossas dúvidas. Temos o site, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Estamos aqui para vos ouvir. Não tenham receio nenhum. Falem com as vossas médicas, as vossas enfermeiras. Perguntem, questionem. Esse é o caminho. Estamos juntas. Até breve, até à nossa próxima conversa. Deus. Deus. Adeus. Deus, Obrigada. obrigada.